Bom dia, senhoras e senhores. Resolvidos todos os problemas técnicos de gravação e transmissão ao vivo, que agradecemos ao Gabriel e ao Rodrigo. Passamos a saudar a todos presentes, senhoras e senhores, nessa nossa 7ª sessão regulatória do ano 2023. Com início programado para as 8h30, inicialmente cumprimentando a mesa que é formada por mim, presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor que eu saúdo, doutor José Rodrigues Rocha Júnior, saúdo também o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, senhor Wilber Norio O'Hara, e hoje nosso diretor relator. Saúdo o nosso advogado-geral regulador, doutor Felipe Tomás Borges, advogado-geral regulador e procurador de Estado, a nossa chefe de gabinete, senhora Leia Almeida de Oliveira, compondo a mesa, e todos os demais que estão apoiando, assessorando através de Yasmin, né, e da nossa Ascom, Rodrigo e Débora, e também o Gabriel, que está assessorando como TI para a transmissão. Também cumprimento o senhor Haroldo Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica, e através dele todos os colaboradores da AGER. Saúdo os representantes do órgão de controle, defesa e proteção do consumidor, em nome da senhora Gisela Simona Viana de Souza, secretária adjunta de proteção e defesa dos direitos do consumidor do nosso PROCON. Saúdo também, e também destaco, né, sempre se fez presente no nosso anuário, elogiou os senhores, e agradeço a participação dela do início até o fim da nossa apresentação, na nossa audiência pública, do 3º anuário da AGER. O Ministério Público, através do Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá, ao doutor recém-impostado, acumulando função, senhor Wagner César Fationi, promotor de justiça, em substituição da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá. Ao TCE, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em nome do senhor José Carlos Novelli, conselheiro-presidente. A CGE, Controladoria-Geral do Estado, o senhor Paulo Farias Nazaretes Neto, Controlador-Geral do Estado. Os representantes da CINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, nesse ato, a Daniela Fava, bom dia, Daniela, Ferreira Fava, representando a CINFRA. Aos representantes da parte interessada, neste ato, a Sinarte, Terminal Rodoviário de Cuiabá, SPE Limitada, o nosso administrador, Selmo Oliveira, gerente-geral da Sinarte, e parabéns, Selmo, tem evoluído bem as obras, né? Se Deus quiser, logo teremos inauguração, e está ficando num estado que vai surpreender os cuiabanos, e teremos que manter esse nível. Sabemos que boas coisas atraem bons cuidados, e vai se tornar um ambiente muito propício de atração de iniciativas. Parabéns. E a todos que, porventura, vierem assistir à sessão regulatória, que após a publicação da ata no Diário Oficial, o qual estará disponível no site da AGER, no endereço do sítio da AGER, na parte de transparência e sessões regulatórias. Nesse momento, eu abro a palavra aos diretores reguladores e componentes da mesa, para que possam se saudar mutuamente, para além de nos saudarmos, uma vez que é uma sessão híbrida, também podermos testar os equipamentos de áudio e vídeo. À ordem, senhores. Bom dia, senhor presidente regulador Luiz Alberto, diretor regulador Wilber Norio, cumprimentar o diretor de administração sistêmica Haroldo Cavalcante, a Daniela Ferreira Fava, nosso advogado-geral regulador Dr. Felipe Borges, superintendente regulador de estudos econômicos Janice Alves, cumprimentar também a Leia, chefe de gabinete, a assessoria da presidência, a nossa assessoria de comunicação, ao senhor Selmo Oliveira, que aqui representa a parte interessada, cumprimentar a todas as representações de defesa do direito do consumidor, Ministério Público, Tribunal de Contas, a Controladoria de Estado, todos que foram convidados para essa sessão regulatória, cumprimentar todos os nossos servidores da Agência de Regulação e também os que nos assistem através do canal do YouTube, e os que vierem também assistir a essa sessão. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Bom dia.
Bom dia, presidente. Bom dia, diretor regulador José Rodrigues. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Janice. Em nome de quem eu cumprimento todos os servidores aqui da GER. Bom dia aos representantes da Sinfra. Bom dia aos representantes do órgão de controle, dos órgãos de controle. Bom dia também aos representantes da empresa interessada. Bom dia a Leia e Yasmin, não sei se já falei. Bom dia também ao pessoal da comunicação. Bom dia a todos que estão acompanhando essa sessão regulatória e desejo a todos aí uma ótima sessão regulatória. Ok, obrigado, doutor. Bom dia, senhores. Saúdo o presidente, Luiz Alberto Nespolo. Desejo um bom dia também aos diretores reguladores, Wilber Norio O'Hara, José Rodrigues Rocha Júnior. Bom dia, Haroldo, nosso diretor de administração sistêmica. Saúdo a Leia, nosso chefe de gabinete, Yasmin. Saúdo o pessoal da comunicação, todos os servidores dessa agência, na pessoa da Janice. Também cumprimento os representantes da empresa interessada, concessionária Sinarte, os representantes dos órgãos de defesa, de controle e defesa do consumidor, e desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Bom dia, presidente Luiz Alberto, diretor de ouvidoria, doutor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor de energia, ferrovia e gás, Nori O'Hara, nosso advogado-geral, Felipe Borges. Cumprimento também na pessoa do doutor Wagner, do Ministério Público, em nome de quem eu quero cumprimentar todas as autoridades que estão participando dessa reunião. Cumprimento a TI, pessoal que está no apoio dessa transmissão, comunicação e demais servidores que estão participando. Um ótimo dia, uma ótima reunião para nós. Obrigado. Cumprimentando a mesa aqui presente em sala, o senhor Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador da AGE. Cumprimento aos diretores reguladores à distância, o senhor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria. Cumprimento o senhor Wilber Norio O'Hara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. Meu bom dia. Cumprimento ao doutor Felipe Tomás Borges, advogado-geral regulador da AGER e procurador do Estado. Ao senhor Haroldo de Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica. Através da Débora, do setor de comunicação, cumprimento todos os servidores da AGER, e ao meu lado está a nossa assessoria de gabinete, a senhora Yasmin, e o Rodrigo, que está nos auxiliando na paz de transmissão. Através deles, cumprimento todos os que vierem assistir essa sessão regulatória, e estendo meus cumprimentos aos interessados da empresa Sinarte, a Sinfra, e a todos os órgãos de controle de proteção. Que tenhamos uma sessão extraordinária, sessão regulatória profícua. Invocando a presença divina, informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 7ª sessão regulatória da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso 2023. Registro o cumprimento que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º, da resolução da AGER número 001/2012, quanto às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, sob o número 28517, no dia 12 de junho de 2023, página 67, conforme a decisão da 10ª reunião ordinária deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER Mato Grosso, do ano de 2023, atendendo, assim, o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa 004. Aqui tem uma falhazinha, nós estamos com a Resolução 004 em atividades, né, 004/2023. Está em pauta o item
AGERPRO 2022-1569, que trata da Sinart, como a parte interessada Sinart, Terminal Rodoviário de Cuiabá, SPE Limitada, e que trata de processo administrativo do reajuste anual das tarifas de embarque e apensos, que está contido no AGERPRO 2023-1564, AGERPRO 2022-1565 e AGERPRO 2022-1571. Como relator do processo, diretor julgador de Energia, Ferrovia e Saneamento, senhor Wilber Norio O'Hara. Passo a palavra nesse momento ao diretor relator do item em pauta para a leitura do relatório. Bom dia a todos novamente. Eu gostaria que a Leia projetasse para mim, presidente, o meu voto. Desculpa, Perfeito. meu relatório. Está providenciando, em seguida aparece e já começaremos. Vamos lá. Relatório. Trata-se do processo administrativo de número AGERPRO 2022-1569 e apensos AGERPRO 2022-1564, AGERPRO 2022-1565 e AGERPRO 2022-1571, protocolados pela empresa Sinart, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Limitada, referente ao pedido de reajuste anual das tarifas de embarque do contrato de permissão onerosa 004-2017 Sinfra e contrato de permissão onerosa 002-2020, se eu não me engano, presidente, eu vou verificar e passo daqui a pouco para tá faltando um erro, da Sinfra. O processo principal, a AGERPRO 2022-1569, contém os seguintes apensos: a AGERPRO 2022-1564 e a AGERPRO 2022-1565 e a AGERPRO 2022-1571. Em 23 de 4 de 2018, a AGR emitiu parecer 054/2018 AGR nos autos do processo AGERPRO 2022-1569, opinando pelo indeferimento do pedido da empresa, folhas 7 a 10. Assim, em 6 de 6 de 2018, o diretor regulador de transportes e rodovias proferiu seu voto indeferindo o pedido da empresa, sendo assim acompanhada pela diretoria executiva colegiada, folhas 12 a 15. A empresa protocolou nesta agência um pedido de reconsideração da decisão da diretoria executiva colegiada quanto ao reajuste da tarifa de embarque no dia 22 de 3 de 2019, refazendo o mesmo pedido. Em 14 de 6 de 2019, folhas 26 a 36. Os autos passaram por uma nova análise jurídica e a AGR emitiu o parecer 236/2019 AGR em 27 de 2 de 2019, opinando novamente pelo indeferimento do pedido da empresa, folhas 47 e 50. Desta forma, no dia 27 de 2 de 2020, o diretor regulador de transportes e rodovias votou pelo indeferimento do pedido, e no mesmo sentido, foi o voto da DEC, folhas 51 a 54. Por meio do ofício 1845 de 2022, em 31 de 8 de 2022, os autos foram encaminhados à Sinfra para que fosse realizada a análise e manifestação da referida secretaria sobre o pleito de reajuste anual das tarifas de embarque, folhas 78 a 80. Assim, o presente processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, que, por meio da manifestação 717 PGE 2022, opinou pela manutenção dos pareceres jurídicos anteriores e, consequentemente, pelo indeferimento do pedido da empresa, folhas 83 a 86. Após, por meio do ofício 4007/2022, o presente processo retornou a esta agência reguladora, folhas 88 e 89. Por meio do documento de número 231/2022, em 3 de 10 de 2022, a empresa protocolou o pedido de reanálise dos temas, sob a perspectiva de fundamentos não enfrentados no mérito das decisões anteriores.
revisão decisória das cláusulas contratuais nulas, folhas 90 a 92. Na 19ª reunião deliberativa de diretoria executiva colegiada da AGER, realizada no dia 13/10/2022, e publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, de número 28.353, fui sorteado o relator deste processo, folhas 93 a 102. Por meio do despacho de número 9768 de 2022, em 18/10/2022, os autos foram encaminhados a esta diretoria para que posteriormente solicitou análise e parecer jurídico à AGR, que por meio do despacho de número 58/2022, opinou pelo indeferimento do pedido, juntando aos autos parecer jurídico já exarado no mesmo sentido, folhas 105 a 114, devolvendo estes autos em 26/10/2022. A empresa protocolou a aferição de indenização em face do contrato de permissão onerosa 04/2017 e contrato de permissão onerosa 02, também o número está errado aqui, presidente, em 13/3/2023. Em 14/4/2023, esta diretoria reguladora solicitou análise e manifestação da AGR, por meio do despacho número 3717/2023, de folhas 260. A AGR, em 1/6/2023, por meio do despacho número 16/2023, manifestação 374/2023, opinou pelo indeferimento do pedido, folhas 236 e 264. Após, em 5/6/2023, o presente processo retornou a esta DREPS para a elaboração de relatório e voto. É o relatório, presidente e diretor Zé Rodrigues. Dando sequência ao nosso rito, já amparados pela revisão da resolução normativa 004/2023, que norteia todo o nosso rito, nós temos um momento de abertura à palavra aos legitimados. Abra a palavra nesse momento, inicialmente, a Sinfra, que faça as suas manifestações, caso requeira. Bom dia a todos. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo bem, Daniela. É o seguinte, presidente. Lá no pedido que eu pensei que esse pedido era o reajuste da revisão da tarifa de embarque. É isso mesmo? Pelo que eu vi, parece que não. Vou voltar a palavra ao relator para ver se ele pode explicar, tá? Doutor Noril? Ele citou vários processos, né? É só para tirar uma dúvida quanto a isso. Primeiro sem ponto. problemas. Só para não tirar a autoria do relator, né? Ele consegue te esclarecer, sim. Só um minutinho, tá? O senhor entendeu a pergunta, doutor Noril? Entendi. Doutora Daniela, né? Daniela, isso. Doutora, deixa eu te falar. É que, na verdade, esse processo é um processo antigo, que começou lá atrás, e vieram vários processos apensos, ou seja, vários pedidos semelhantes, mas é tarifa de embarque, sim. Mas é do contrato de permissão. Não, de permissão ou de concessão? De permissão, são aqueles contratos anteriores ainda. Que, na verdade, é um pedido de reconsideração, porque já foi votado esse tema. Entendeu? Aí eles falam que não houve a análise de duas matérias no mérito das decisões anteriores. Tá. É porque o que eu analisei, assim, quando chegou para mim foi desse último pedido dele, sabe? Desse último reajuste agora. Então, eu só consigo opinar sobre esse último, que ele entrou agora, onde eu discordo com todos os questionamentos que ele apontou lá, um concessionário, eu discordo da metodologia que foi empregada. Não a metodologia, dos dados apresentados para fazer aquela equação. Mas dos outros passados, eu não sei, porque eu não tenho o processo e eu não verifiquei, então eu não consigo opinar nada. Só nesse último, que foi agora, que eu nem me lembro o número do processo, mas é desse reajuste que ele entrou com o pedido
em maio deste ano, né? Quer dizer, é referente a esse um ano do ano passado para esse ano. Aí esse que eu consigo falar sobre onde discordo. Mas os outros eu não posso falar mais nada, porque eu não tenho, nem sei. Que é permissão ainda, né? Ele é concessionário, já não é mais permissionário. Só lembrando aqui, doutora Daniela, que eu acho que já devidamente esclarecido, a gente segue os autos, e aqui seria mais para ver se tem alguma manifestação de cunho, né, de alguma afirmação ou reconfirmação. Sim. Não, mas já esclareceu já, o que a minha dúvida já esclareceu, que estava... Não, além desse. E ali eu só preciso daí ver se já está devidamente esclarecida e se você mantém a posição da Cinfra ou tem alguma alteração, né? Porque, pelo que eu entendi, você mantém a posição exarada nos autos, é isso? Assim, não vou te falar se é exarada nos autos, é porque eu não tive acesso aos outros. Então, o que teve somente era só esse do último pedido da Sinart, esse último processo que veio. Eu estou até sem o número dele aqui, que eu estou fora do meu computador, mas é o último desse reajuste do reequilíbrio que ele pediu, o reajuste da tarifa, agora que entrou o pedido esse ano. Só esse que eu tive acesso, né? Colocou até um anexo lá, foi anexado, e onde até na hora que eu vi a metodologia entregar, não a metodologia, o cálculo apresentado na metodologia, eu discordo. Só aquele lá. Quanto aos outros, eu não tenho nada a manifestar. Eu não tive acesso. Ok, então você não tem mais nada a manifestar, além do que está nos autos, é isso? Isso. Porque você colocou nos autos a posição da Cinfra, claro que tinha pensos, né? E só precisamos saber se mantém, se é a posição, né? Porque você está representando a Cinfra. Isso, só tinha um só, tá? Que era do último pedido, os outros não tinha acesso. Ok, só que depois, bom, isso aí nós estamos falando de um processo, formação de processo, e apensos não cabe, no caso, no rito, né? Você sempre dá atenção aos apensos citados, ou se tem apensos no processo, tá, senhora Daniela? Porque, claro... Não, tranquilo, presidente. Eu até verifiquei, mas não estava possibilitado de eu ter acesso. E aí, ficou um pouco... Essa outra parte não tinha, mas tranquilo, pode seguir. Ok, tá bom, tranquilo. Agora eu preciso, bom, nós vamos registrar a priori, tá? Que dentro do alcance do que você trabalhou, está mantida a posição da Cinfra, é isso? Sim. Perfeito. Beleza, obrigado. Dando seguimento ao rito normal quanto aos legitimados, passo a palavra ao senhor Selmo, para que possa se manifestar. É o momento que o senhor tem o espaço previsto, doutor Selmo. Fica à vontade, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes na sessão regulatória. Fico contente com a AGER, pelas palavras referidas inicialmente com relação ao trabalho que está sendo realizado na rodoviária. Estamos compromissados com o contrato de concessão, com o desenvolvimento das obras, com os prazos, e é certo que em breve teremos aí a apresentação e entrega das obras essenciais para o bom funcionamento do terminal rodoviário. Com relação ao processo em questão, fico no aguardo, no desenvolvimento da palavra dos demais diretores, bem como do voto final, para que a gente possa ter aí o resultado definitivo. Muito obrigado. Perfeito, tranquilo. Agradeço suas palavras, Selmo, né? E esse entendimento, e reforço novamente o comprometimento que a gente sente do parceiro. Há pouco teve aí o presidente, né, da Sinart também, presidente, né? E nós também estivemos juntos, sentimos da parte dele também essa preocupação de fornecer uma excelente política pública, né? E vocês são uma extensão do Estado, vez que são concessionário. E assim o enxergamos, tá? Então, parabéns, tá? E vamos firme tornar cada vez melhor esse serviço público bom para todos, né? Bom para o poder concedente, bom para o concessionário e bom também para os usuários, principalmente, que recebem o serviço. Se percebe o carinho que vocês trabalham e o gosto que têm pelo serviço. Isso é muito bom, né? Gostar do que faz. Desculpe estender um pouquinho, só fazendo uso até dos minutos que o senhor tem para fala, que seriam 15 minutos sempre das partes, tá? Muito bem, vamos em frente. No nosso rito, teria abertura para PROCON, depois, Daniela, sem prejuízo, sempre que falar pensos no processo,
É claro que pode ser consultados, eles estão interligados. Há pouco a Leia só olhou, todos eles estão apensados, né? Quando estão apensados, eles não são juntados, mas eles são livres para consulta, né? Tu abre o processo, vê que está pensado, consulta, analisa, né? Mas o contexto é o mesmo e eu acredito que não há prejuízo na informação, tá? Beleza? Vamos em frente. De qualquer sorte, tem todo o ritual da 004 que pode ser seguido a qualquer momento, tá? De qualquer parte. Vamos em frente. Dentro do processo, então, Perquiro, se tem mais alguém presente, não tem. Né? Hoje o TCE não está, a Procon não está e também nem o Ministério Público. Então, devolvo a palavra ao diretor relator, tá? Senhor Noril, para que possa expressar o seu voto. Doutor Noril, a palavra... perdão, no rito novo, nós temos, no rito novo não, na revisão do rito proposto pela 004, nós colocamos algo fundamental, e até por causa dessa pequena esclarecimentos que ocorreram, é mais do que justo e necessário. Doutor Felipe, o nosso advogado-geral regulador e procurador, o senhor gostaria das suas manifestações quanto ao rito e se precisa fazer mais algum detalhamento antes que possamos prosseguir com o voto. Presidente, o rito se apresenta regular, não há considerações a serem feitas no momento. Antes mesmo de seguir, também tem... já pode expressar o voto, doutor Noril. Presidente, só em tempo aqui, eu queria registrar aqui que o diretor anterior, o diretor Paulo, está assistindo a gente pelo canal do YouTube aqui, queria saudá-lo, deixar um grande abraço e registrar aqui que ele participou das decisões passadas. Mas vamos lá para o voto. Ale, por favor, você pode transmitir para mim? Voto. Inicialmente, destaca-se que o processo principal, AGERPRO 2022-1569, contém os seguintes processos em apenso: AGERPRO 2022-1564, AGERPRO 2022-1565 e AGERPRO 2022-1571. Desta forma, passa-se a uma explicação completa de cada um deles com os seus respectivos pedidos. 1. Processo principal. AGERPRO 2022-1569. No presente processo, a empresa Sinart protocolou o pedido de reajuste anual das tarifas de embarque, folhas 03 e 04, e pedido de reconsideração da decisão da diretoria executiva colegiada, alegando que possui direito ao referido reajuste, folhas 26 a 36. Posto isso, a Advocacia Geral Reguladora emitiu pareceres jurídicos opinando pelo indeferimento do pedido, conforme mostrado abaixo. Parecer 054/2018, de folhas 7 a 10. Diante do exposto, considerando que a proposta comercial apresentada pela concessionária é datada de 5/10/2017, folhas 678 do processo 400681 de 2017, entendo de plano como ilegal a concessão do reajuste pleiteado por violar a Lei 8666 de 93, bem como a Lei 10.192 de 2001. Parecer número 236/2019, folhas 47 a 50. Por todo o exposto, verifico que o pedido de consideração apresentado não apresenta fato novo capaz de mudar a decisão acertada da AGER de indeferir o pedido de reajuste em apreço. Por este motivo, sendo este apenas um pedido de reconsideração, o parecer é pela manutenção da respeitável decisão da diretoria colegiada de folhas 10 e, consequente indeferimento do pedido da empresa, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Limitada. Desta forma, presidente, tem algum microfone aberto aí.
de alguém. Desta forma, as decisões da diretoria executiva colegiada da AGER, tanto na 436ª reunião deliberativa de folhas 16 e 17, realizada no dia 6/6/2018, quanto na 457ª reunião deliberativa, folha 55, realizada no dia 27/2/2020, indeferiram o pedido da empresa. Processo apenso AGERPRO 2022-1564. Primeiramente, destaca-se que o referido processo foi iniciado na CINFRA, por meio do documento TR-CUI de número 150/2020, protocolado pela empresa Sinart, solicitando a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão onerosa 04/2017 CINFRA e contrato de permissão onerosa 02/2020 CINFRA, folhas 3 a 56. Como forma de instrução processual, foi juntado aos autos os seguintes documentos: decisão da diretoria executiva colegiada da AGER na 75ª sessão regulatória, realizada em 19/11/2020, votou pelo indeferimento do pedido da empresa referente ao contrato de permissão onerosa 04/2017, folhas 59 a 70, decisão esta proferida no processo físico 17.1763 de 2019 e apenso 639774/2019. E parecer de número 3560, PGE 2020, do processo físico 639774/2019, em que recomendou que fosse observada a decisão da AGER quanto ao indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do já extinto contrato de permissão onerosa, número 04/2017 CINFRA, folhas 71 a 87. Posteriormente, por meio do ofício número 15/2021, os autos foram encaminhados a esta agência reguladora para análise do pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de permissão onerosa 02/2020, folhas 119 a 120. Desta forma, a AGR emitiu parecer de número 2966/2021 e 184/2021, reiterando o entendimento constante na decisão da 75ª sessão regulatória, que indeferiu o pedido da empresa Sinart, tanto do contrato de permissão onerosa número 04/2017, quanto do contrato de permissão onerosa de número 02/2020, CINFRA, de folhas 131 a 143. 3. Processo apenso AGERPRO 2022-1565. Os autos foram iniciados pela CINFRA, contendo apenas o documento TR-CUI número 82/2020, onde a empresa Sinart solicitou a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão onerosa 04/2017. 4. Processo apenso AGERPRO 2022-1571. O presente processo foi iniciado nesta agência por meio do pedido de reanálise de temas, sob a perspectiva de fundamentos não enfrentados como mérito das decisões anteriores, revisão decisória, cláusulas contratuais nulas, folhas 3 a 26. Diante disto, os autos foram encaminhados para a AGR, que emitiu parecer 14 PGE 2022 e 002/2022 AGR, opinando pelo indeferimento do pedido da permissionária Sinart, por não ter comprovação de ilegalidade nas decisões exeradas pela diretoria executiva colegiada da AGER, que ensejem sua anulação, e por não trazer fatos novos aptos a alterar o entendimento da AGR, de folhas 32 a 38, e nada mais. 5. Conexão dos processos. Consoante o direito processual civil, a conexão ocorre entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, ou seja, tratem da mesma relação jurídica. Desta forma, é de suma importância que haja a reunião dos processos para o julgamento em conjunto, para que não haja decisões conflitantes e contraditórias, diante do mesmo conjunto fático,
que interessa ao direito. Nesse sentido, o artigo 55 do Código de Processo Civil dispõe que, artigo 55, reputam-se conexa duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Aí está o parágrafo 3º, que não há necessidade de ler, presidente. Portanto, visando a segurança jurídica das decisões, os processos da AGER-PRO 2022-1564, AGER-PRO 2022-1565 e AGER-PRO 2022-1571 foram apensados ao processo AGER-PRO 2022-1569 para a prolação de uma decisão única. Perante o exposto, após toda a elucidação realizada, passamos ao mérito. Primeiramente, salienta-se que os autos foram encaminhados à CINFRA, por meio do ofício 1845/2022, para que a Secretaria procedesse à análise e manifestação quanto aos pedidos da empresa Sinart, folha 78 a 80. A CINFRA encaminhou o presente processo para a PGE, que emitiu manifestação de número 717, PGE 2022, opinando pela manutenção dos pareceres jurídicos anteriores, tendo em vista que o contrato de permissão onerosa 02/2020, contrato de permissão onerosa 04/2020, CINFRA, e as alegações da permissionária Sinart foram consideradas na decisão da 75ª sessão regulatória, em que decidiu pelo indeferimento dos pedidos, folhas 83 a 86. É de suma importância salientar que, após ter sido sorteado o relator, este diretor regulador encaminhou os autos para uma nova análise da AGR, tendo em vista 2 novos protocolos por parte da empresa Sinart. Um protocolo do dia 3/10/2022, requerendo a reanálise dos pedidos 92, 90, de folhas 90 a 92, e outro protocolado no dia 13/3/2023, requerendo a aferição de indenização de folhas 116 a 244. A AGR emitiu o despacho de número 58/2022, onde citou o parecer 14, PGE 2022, e 02/2022 AGR, anexo ao despacho, exarado no processo AGER-PRO 2022-1571, opinando pelo indeferimento do pedido da empresa, folha 105 a 111, e despacho 16/2022 AGR, manifestação 374 PGE 2023, opinando também pelo indeferimento do pedido, folhas 263 e 264. Em vista disso, ressalta-se que o contrato tem caráter emergencial com validade de 6 meses, e em que pese o contrato tenha tido diversos aditivos, não concedia à empresa o direito ao reajuste contratual, que, conforme regras legais, é necessário observar a anualidade contratual para que se opere o reajuste. Desta forma, os contratos emergenciais foram prorrogados pelo poder concedente em caráter excepcional, não constando em nenhum dos termos aditivos a previsão de recomposição do equilíbrio econômico do contrato. Assim, a decisão proferida pela diretoria executiva da AGER foi clara ao afirmar a impossibilidade de reajustar as tarifas decorrentes do contrato de permissão, quando não havia nem mesmo completado 1 ano da assinatura do mesmo. Diante do exposto, após a análise dos autos, inclusive seus apensos, e conforme os pareceres jurídicos da AGR citados acima, voto pelo indeferimento do pedido da empresa Sinart, por não trazer comprovação de ilegalidade nas decisões dadas pela diretoria executiva colegiada, que ensejem sua anulação, e por não trazer fatos novos aptos a alterar o entendimento deste diretor-relator. É como voto o diretor-presidente e diretor Zé Rodrigues. Obrigado pela expressão do seu voto.
doutor Noril. Saúdo também o diretor Paulo, tá, diretor? Prazer enorme tê-lo participando da sessão de forma virtual. Gostaria também já agradecer o conjunto da ópera, nos ajudou a fazer a revisão exaustiva dessa nossa normativa nova, que tem nos ajudado grandemente na condução da AGER. E destaco, então, dentro dessa nova resolução 004, que, neste momento, requer que eu perquira os diretores se estão devidamente esclarecidos para emitir o seu voto. Doutor José Rodrigues, na ordem alfabética, o senhor está devidamente esclarecido? Podemos seguir para a coleta de votos? Estou esclarecido, senhor presidente. O diretor-presidente também está esclarecido. Com isso, perquiro, por ordem alfabética, doutor José, como o senhor vota com o tema em tela? Senhor presidente, em razão dos fundamentos que eu estou colocando aqui na nossa caixa de mensagem, desta reunião deliberativa, dessa sessão regulatória, eu solicito vista dos autos com fundamento na Resolução Normativa 04/2023, que disciplina os procedimentos para apreciação e deliberação dos processos administrativos comuns e regulatórios no âmbito da AGER e de outras providências, no seu artigo 34, que é facultado a qualquer diretor alternativamente ao pronunciamento do seu voto requerer vista do processo pelo prazo de até 10 dias úteis, ficando o processo transferido para a nova sessão regulatória, observando o procedimento de convocação do artigo 28 dessa resolução. O artigo 28 diz que, havendo processo regulatório concluído para deliberação pela diretoria e que versa sobre as matérias descritas no artigo 8º, inciso 1 dessa resolução normativa, deverá ser convocada a sessão regulatória para sua devida apreciação. O parágrafo 1º, que a convocação de sessão regulatória indicada com pauta, dia e hora local, para ser preparado pela chefia de gabinete, deverá ser publicado no Diário Oficial. E o parágrafo 2º diz que em casos excepcionais, a diretoria executiva colegiada poderá deliberar por maioria a redução do prazo, que não poderá ser inferior a 2 dias úteis após publicação no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso. Nessa direção, senhor presidente, nós temos um agendamento de uma sessão regulatória que está prevista para ocorrer, a 8ª sessão regulatória, para ocorrer no dia 30 de junho de 2023, às 8 horas da manhã. Portanto, eu creio que o prazo necessário para análise e proferir o voto até a próxima sessão regulatória, que se dará no dia 30, é suficiente para que este diretor possa se manifestar. Então, nessa direção, em razão do pedido de vista, solicito o reagendamento da sessão regulatória para o dia 30 de junho, às 9 horas da manhã. Um minutinho que a agenda vai estar na tela, doutor José, e pedimos ajuda para o doutor Felipe, né? Só para que ele nos ajude na contagem dos dias úteis, se a sua propositura atende o requisito legal, e sim, já podemos agendar, e agradeço por o cumprimento da devolutiva no prazo legal, né? A sua sugestão é devolver que dia? A minha sugestão é para que a gente agende a sessão regulatória no dia 30, que nós já temos sessão agendada, aí está das 8 às 10 e marca das 10 às 11, não tem problema. Doutor Felipe, nos ajude só na conferência dos dias, a partir de hoje, se dá os devidos dias legais para que possamos agendar essa otimização. Presidente, não daria para contar o prazo de 5 dias úteis, porque ele se encerraria na sexta e haveria necessidade de reagendar para a próxima semana. Mas, na situação de excepcionalidade, desde que a diretoria vote em maioria, é possível que o prazo seja reduzido, conferindo aí, no mínimo, esses 2 dias úteis. Então, sexta-feira não haveria problema, caso a maioria decida pela excepcionalidade. Perfeito, obrigado pelos esclarecimentos legais, doutor Felipe, obrigado pela paciência, doutor José. Vamos só ver se o doutor Noril concorda para que buscamos essa unanimidade e a exceção de redução dos dias, já previstas também justamente para fazer frente, né, às tratativas que julgarmos e darmos devidas otimizações na agência. Doutor Noril, quanto ao pedido de excepcionalidade de redução de dias, vez que o assunto já foi dado sim em seus órgãos, só cientificaríamos novamente.
de que haverá essa postergação por pedido de vista, ou conforme estiver na normativa, se por acaso me expressei errado aqui, a gente segue o normal. O senhor se manifesta com concordância quanto a agendarmos em conjunto com a sessão já previamente marcada para tratarmos do gasto no dia 30, a partir das 10 horas, está até as 10 horas, né, senhora Leia ali? O pré-agendamento, Yasmin? Está até as 10, né? Então seria das 10 em diante, né, doutor José? Isso, presidente. Perfeito. Doutor Noril, de acordo com o agendamento da devolutiva do voto visto para essa data? Sim, presidente, estou de acordo. Eu concordo com a data e com o horário. Perfeito. Essa presidência também concorda, doutor José. Estamos sendo mais efetivos na devolutiva. O senhor está se esmerando, inclusive, para que tenhamos modicidade processual, né? Economia processual, é o termo correto. Não vejo óbice também. E obrigado, doutor Felipe. Nós estamos sempre praticando os avanços que conseguimos fazer na nova resolução, então bem adequado também às suas falas. Senhora Leia, assim que tiver, então, o extrato da nossa reunião, pode submeter para nossa leitura e concordância. Só o tempo de concluir, senhores, um pouquinho de paciência, já está quase pronto o textinho do extrato e já submete para leitura e aprovação. Isto. Está ótimo. Senhora Leia, assim que possível, faça a leitura do extrato e, caso qualquer diretor requeira, pode ir parando o texto, se julgar necessidade de ajuste, para que possamos aprovar o extrato e aí conseguirmos avançar. No momento da coleta de votos, por ordem alfabética, o Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, diretor... Eu requero a leitura anterior, a expressão do voto. Você não tem que pôr. Houve a coleta do voto do Dr. Noril. Tem que estar no extrato. Ah, tá. Então eu tirei. Desculpe, podemos, doutor Felipe, talvez requeira, pode deixar lá, vamos construir junto ali, não tem problema, é inovador. Doutor Felipe, uma vez que o doutor Noril expressou o voto, tem que constar no nosso extrato, né, expressado o voto, eu começaria assim, vamos ver se nós vamos na direção e ajudamos a Leia. Não tendo nada a esclarecer, né, ele expressou o relatório, não houve opinativos contrários, eu acho que o rito ali tem que ficar um pequeno extrato, ou expressou o relatório,
E, mediante, não tendo mais nenhuma dúvida, que foi o que nós fizemos entre os diretores, esclarecimentos, houve pedido vista do diretor, né? Sim, presidente, é um resumo do que aconteceu no dia de hoje até o pedido de vista do diretor José Rodrigues. Uhum. Tem que constar a expressão do voto do diretor Noril. Perfeito. Agradeço novamente. Essa resolução não deixava claro, né, o momento do pedido de vista. Esse momento tem que ser após a emissão do voto. Então tem que ficar registrado o voto, né, doutor? Uhum. Vamos ver se já tem o texto. A hora que ele quiser, pode colocar. Pode falar, doutor, desculpe. Eu só confirmei o que o senhor falou. Perfeito. Seguido o rito normal após a apresentação do voto. Não precisa escrever o voto. Ele fez o voto. O extrato do voto está no processo. Ele vota pelo indeferimento. Tá ali, a dúvida da senhora Leia, doutor Felipe, vamos ver se o senhor pode ajudar, se deve constar o resumo do voto do doutor Noril, ou só emitido o voto. Presidente, eu não vejo problema em constar, no mínimo, a conclusão do voto. Perfeito, tá joia, obrigado, porque é um fato novo, tá? De novo, estamos trabalhando com a inovação que fizemos e a melhoria no processo, então é importante deixar claro sempre, e vamos demorar um pouquinho, mas vamos deixar bem assertivo o primeiro, que serve de base para todos os outros pedidos de vistas futuros. Era justamente... O presidente da sessão passou a palavra ao relator do processo para que apresentasse o seu voto, no qual vota pelo indeferimento do pedido da empresa Sinart por não trazer comprovação de ilegalidade das decisões exaradas pela diretoria executiva colegiada que ensejem sua anulação e por não trazer fatos novos aptos a alterar o entendimento desta diretoria. Precisa disso. Após a apresentação, passou a perquirir aos diretores se estão esclarecidos para que proferissem os seus votos. O diretor ouvidor manifestou estar... Segurar um pouquinho. Após a apresentação do voto do diretor relator, o presidente perquiriu aos diretores, aos demais diretores, né? O presidente perquiriu, em vez de perquiriu aos demais diretores. Aos demais diretores, que no caso sou eu e ele mesmo, se estavam devidamente esclarecidos. Se estavam, né? Ai, peraí. Quanto vocês estavam, né? Porque estavam devidamente esclarecidos para que proferissem os seus votos. votos. O diretor ouvidor manifestou estar esclarecido e o presidente também, tá? E o diretor e o presidente regulador também. Também. Só faltou isso. Aqui. E... Ah, tá. Desculpe. Eu estava lendo, parecia que era outra coisa. Também manifesta esclarecido. E passa a colher os votos. Perfeito.
votos como estabelecido em ordem alfabética. Os Aleia, votos... corrige a coerência ali verbal para deixar tudo no passado. Então, Perfeito, doutor. O ouvidor manifestou estar esclarecido e o presidente regulador também manifestou. Sim. E passou a colher os votos. Obrigado, doutor. Passou a colher os votos de forma previsto na resolução 004/2023. Beleza, que apaga tudo aí, fica... melhor. No momento da coleta de votos, por ordem alfabética, por isso que eu não tinha colocado lá em cima, mas o doutor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, pede vistas ao processo. A diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide agendar a 9ª sessão regulatória do ano 2023, a se realizar no dia 30 de junho de 2023, com início às 10 horas. Faça necessário que nós estamos usando a sessão, não precisa, né? Doutor Felipe, faça necessário dar menção ao item que nós não estamos usando 5 dias, até por ser uma prática pela primeira vez, ou não? Entendo que sim, presidente, porque houve uma nova decisão sobre a redução dos dias úteis para novo agendamento. Utilizando o artigo tal, né, doutor, eu acredito, né, a diretoria, né, a pedido do diretor que pediu vistas, né, concordou, né, com a redução de dias para o agendamento. Eu posso escrever aqui também. Por favor, doutor, fica melhor. Segura um pouco a leia, que daí vai lendo o resto, não tem problema. Ah, não, o resto é só encerramento. Vamos aguardar a sua contribuição, doutor. Com certeza já vem pacificada, daí facilita um pouquinho. Obrigado.
Obrigada, doutor Felipe. Então, no momento da coleta, né, a diretoria, o doutor José pede vistas, a diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide agendar a 9ª sessão, a se realizar no dia 30, com início às 10 horas. Deixa eu só tirar aqui. Aqui. A redesignação da sessão regulatória tem SPEC no artigo 28, parágrafo 2º da Resolução Normativa 004/2023, visto a redução do prazo de 5 dias úteis, para tanto, havendo decisão unânime dos diretores reguladores concordando com a data designada. Só um minuto, é 5 ou 10, Ale. O que prevê quando pede vistas? Doutor Felipe, se o senhor puder. Doutor Felipe, se o senhor puder olhar, é 5 dias mesmo ou a nossa resolução agora prevê 10 dias no retorno do voto de vista? Presidente, no artigo 28 são 5 dias. Perfeito. Para o sim, tá. Perfeito, perfeito. Agradeço. É que deu uma pequena confusão, porque fala 10 e fala 5, né? Tranquilo. Cuidado. Cuidado. Ok. Agradeço as contribuições e agora começo a perquirir, após lido e devidamente corrigido, se algum diretor mais requer corrigir algum texto, ou podemos submeter à concordância. Não havendo pedidos de esclarecimentos, passo a pedir a concordância quanto ao texto que está em tela. Doutor José Rodrigues, de acordo com o texto do nosso extrato para a ata, que está em tela e foi lido. Estou de acordo, senhor presidente. Obrigado. Doutor Noril, de acordo com o texto que está em tela quanto ao extrato da ata. Eu também estou de acordo, presidente. Obrigado, doutor Noril. Passamos, então, para o encerramento da sessão. Eu, Luiz Alberto Nesto, presidente regulador, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. Aléia Almeida de Oliveira, chefe de gabinete da presidência da AGER, MT, lavrará a presente ata, que após lida e achada, conforme será assinada por ela, por mim, presidente regulador, pelos diretores e reguladores presentes e pelo advogado-geral regulador. E tão logo cumpridos os atos e ritos de sessão, de execução, da sessão regulatória serão disponibilizados no site da AGER, MT. A ata publicada em Diário Oficial, o extrato, a gravação da referida sessão e o processo na íntegra. Quanto à nota técnica, só faremos ao final, tá, senhora Débora, a priori, né? Porque não temos o fato consumado. Beleza? Agradeço a todos, desejo um excelente dia de trabalho para todos. A senhora Daniela, transmita abraço ao Joelso e ao Marcelo. Beleza? Obrigado a todos. Bom dia a todos, senhores. Uma excelente sexta-feira e um bom final de semana. Bom dia a todos. Bom dia a todos.